De novo, continuando então a nossa pequena, grandiosa série dos 10 mandamentos. Antes de continuar, vamos estar fazendo uma oração, deixando toda a nossa alegria de ter visto as crianças, o pessoal cantando e louvando a Deus assim desde pequenininhos. Foi uma alegria, foi bem bacana, né? Vamos estar agradecendo por tudo isso, mas principalmente pedindo para que Deus nos dê sabedoria para entender esse 6º mandamento que a gente vai ver hoje. Nós já vimos então 5 mandamentos até agora. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos que Deus deixou ao povo de Israel. E hoje a gente vai falar sobre o 6º mandamento. Mas antes, vamos baixar nossa cabeça e pedindo para que Deus acalme o nosso coração, a gente possa esquecer de tudo o que aconteceu antes de a gente entrar aqui hoje, para se concentrar realmente na palavra dele, naquilo que ele tem para nos ensinar. Pai, eu te louvo por esse momento, eu te agradeço por estarmos aqui, te louvo porque temos um lugar para te louvar, para aprender da tua palavra, para entender a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Mas em especial, eu quero estar te pedindo que o teu Santo Espírito esteja nos instruindo, nos dando sabedoria para interpretar esse 6º mandamento, Senhor, que apesar de ser tão curto, é tão importante para as nossas vidas, para a sociedade, Senhor, e no meio onde nós vivemos hoje, Senhor. Que tu esteja nos ensinando e nos mostrando, Pai, claramente qual é o teu desejo e por que tu deixou esse mandamento para nós, Pai. Te louvo e te agradeço pelo tempo que nós vamos ter aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Pessoal, qual é o 6º mandamento? Ah, não vale, já está na tela. Então, o 6º mandamento é: não matarás. Não matarás. Vocês lembram que o mandamento anterior, o 5º mandamento, era honra teu pai e tua mãe. E ali, nesse 5º mandamento, a gente começava a entender, então, os mandamentos sociais. Os mandamentos que Deus deixou para que todo mundo pudesse ter uma vida melhor em sociedade. Para que um pudesse respeitar mais o outro e que nós pudéssemos ter uma vida mais harmoniosa. Afinal de contas, aquele povo tinha sido recentemente liberto da escravidão, estava saindo do Egito da escravidão e formando uma nova identidade, novamente se estruturando como povo. E por isso Deus deu 10 mandamentos para aquele pessoal todo lá. Lembra que eu comentei que era quase uma reunião de família, né? Para dizer, de agora em diante nós vamos nos portar assim. É assim que eu quero que o meu povo se porte e que caminhe para vir até a minha direção. E daí vem os 5 primeiros mandamentos, que se trata do nosso relacionamento com Deus, que nós devemos ter então somente um Deus, que devemos adorar somente a Ele e nada mais, não devemos ter nenhum outro ídolo, que devemos preservar um momento, guardar o sábado, um momento para ter um relacionamento com Ele, e assim por diante, até que chega no 5º mandamento, que é de honra teu pai e tua mãe. E agora a gente vai ver o 6º mandamento, que seria o 2º mandamento social, que Deus deixa para que nós pudéssemos ter orientações para nos relacionar com os outros. E se eu quero me relacionar bem com alguma pessoa, eu tenho que saber que, primeiro ponto, eu não posso matar ela. É uma coisa muito clara, muito clara. E apesar de a gente dar umas risadas agora, de achar, Michel, que besteira, isso aí todo mundo já sabe. Vamos entender o que é, então, matar alguém, né? O que Deus quis dizer com esse não matarás? Para começo de história, a gente precisa entender que nós vivemos em uma sociedade que tem como cultura a morte, que cultua a morte. Nós vivemos numa sociedade assim. E por que eu digo isso? Por quê? Não sei se vocês sabiam, o Ministério da Saúde lançou um dado muito triste esse ano, que diz que no Brasil, por ano, cerca de 1 milhão, são feitos 1 milhão de abortos todo ano no Brasil. 1 milhão de crianças são mortas antes mesmo de nascer. Então, isso é algo lamentável. Para entender um pouco a grandiosidade disso, é mais ou menos como se fosse 13 estádios do Maracanã, mais ou menos um por mês, cheio de crianças abortadas todo mês. Não é todo ano, é todo mês, um estádio cheio do Maracanã de crianças que são abortadas no Brasil. Nós vivemos em uma cultura de morte. Por que eu digo também uma cultura de morte? Porque, infelizmente, a nossa rotina, ela acaba sendo até violenta, não porque a gente quer, mas porque nós temos uma rotina e uma sociedade violenta. A violência, ela acontece, por exemplo, nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente sabe que tem isso, mas também existe violência no trânsito, né? O nosso trânsito é completamente violento. Existe violência doméstica. Cada vez mais tem casos de homem que bate mulher, de pai que mata filho, de filho que, né? Violência doméstica. A gente tem até mesmo violência na comunicação, nas mídias como um todo. Agora que esteve a política,
O que teve de agressão, o que teve de violência, um para com os outros se tratando de política, foi algo que nunca foi visto, pelo menos nas redes sociais, na comunicação no Brasil. Nós vivemos em uma sociedade extremamente violenta. Nós vivemos em uma cultura de morte. Uma outra coisa que é interessante saber, eu vou pedir só para ter uma ideia, quem tem entre 17 e 19 anos, por favor, levanta a mão. Mas sem mentir, né, por favor. 17 e 19 anos. Pois bem, tirando o Leonir, o resto de todo mundo foi verdadeiro, né? Saiba que, para todo mundo ficar sabendo, um dado assustador também é assim. Um jovem com cerca de 18 anos, quando ele chega a completar 18 anos, ele praticamente viu 80 mil assassinatos em toda a sua vida. Até um jovem, um ser humano, completar 18 anos, esse jovem já viu cerca de 80 mil assassinatos. Quando eu falo 80 mil assassinatos que ele viu através de filme, ele viu através de novela, ele leu sobre isso, ele talvez tenha presenciado, depende onde que ele tá, o meio que ele está incluído, ele participou isso de certa forma em jogos, né? Então, um jovem até completar 18 anos, 80 mil assassinatos. Isso é muito triste. Vocês acham que uma pessoa, depois de ver 80 mil assassinatos, o que acontece com esse ser humano? O que acontece com o ser humano? No mínimo, essa pessoa ela acaba vendo a morte como algo um pouco, tudo bem, né? Morreu, fazer o quê? Todo mundo morre. Essa pessoa, esse jovem, depois de ter visto tanta desgraça, ele acaba se portando diante da morte de uma maneira mais fria. As pessoas, talvez ele não perceba, mas as pessoas que estão ao redor, principalmente os pais, percebem isso. E os nossos jovens, eles vivem em um ambiente assim. 80 mil assassinatos. O século XX é considerado o mais sangrento da história. Eu quero ler para vocês o nome de 4 pessoas aqui, que só eles mandaram e, assim, de certa forma, ordenaram e organizaram o assassinato de mais ou menos 175 milhões de pessoas. Foi o Hitler, foi o Lenin, o Mao e o Stalin. O Hitler a gente sabe, né? Ditador alemão. O Lenin e esse Stalin são russos e o Mao é aquele governador chinês. 4 pessoas no século XX ordenaram a morte de 175 milhões de pessoas. Por isso que eu digo para vocês que nós vivemos em uma cultura de morte. A nossa cultura de morte, ela diz quem vive e quem morre. É assim. Nós acabamos, de certa forma, decidindo quem vive e quem morre. Dito isso, está ligado aqui? Não está. Hoje nós estamos inseridos, então, em uma cultura de morte, em uma sociedade que decide quem vive e quem morre. Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo 20, versículo 3, e lá a gente vai ter o nosso curtíssimo versículo. Êxodo 20, versículo 3. Tudo bem que a gente já sabe mais ou menos do que se trata, mas para vocês confirmarem que eu não vou estar inventando nada, em Êxodo 20, versículo 3 diz, não matarás. Não matarás. E aqui no 6º mandamento ele começa, é uma sequência de nãos, né? Não adulterarás, não roubarás, e assim por diante. Mas diferente dos demais, daqueles que a gente viu anteriormente, esse não matarás, e até os próximos também são assim, mas o não matarás, ele não tem uma vírgula dizendo, porque se tu matar vai acontecer alguma coisa. Porque se tu não matar vai acontecer tal coisa, né? Lembram do 5º mandamento que dizia que quem obedecia, honrava pai e mãe, teria os seus dias mais, né? Teria mais dias, teria dias mais próximos, né, e tal. Esse não, diz assim, não matarás. Por que ele não diz mais nada? O que a gente pode entender é que na cabeça do ser humano sempre foi muito claro que a morte é algo muito pesado e que ela não deve existir. Sempre foi algo muito forte. E que a consequência da morte, de matar alguém, era morrer. Era perder sua própria vida. Isso que eles mais ou menos pensavam naquele contexto do Antigo Testamento e tal. E basicamente tem algo que caminhava junto, que é o Código de Hammurabi. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem uma das leis ali que acaba dizendo que é olho por olho, dente por dente. Isso aqui vocês já ouviram, né? Lei de Italião. Então, olho por olho, dente por dente, esse código de lei, de certa forma, ele estava impregnado naquele povo. Então, eles sabiam que se eles matassem, eles iriam morrer. Se eu tirasse a vida de alguém, com toda certeza a minha vida seria tirada.
Era mais ou menos nesse contexto. Por isso que não precisava colocar uma vírgula e explicar o que iria acontecer com quem matasse. Quando a gente olha esse código de Hammurabi e aquilo que eles viviam naquele tempo como sociedade, a gente lê a frase olho por olho, dente por dente, e a gente pensa, puxa vida, esse negócio é meio canibal. A gente pensa, isso aí é coisa de primitivo. Aqui em Bento Gonçalves nós temos as nossas leis, né? Tem os direitos, o direito humano e tudo para defender qualquer assassino. Lá não, eles eram canibais. Não era bem assim. A essência era que se eu, por exemplo, matasse alguém, a minha vida seria tirada. Se eu quebrasse o braço de alguém, o meu braço seria quebrado. Se eu, por exemplo, roubasse e tirasse algo de alguém, da mesma proporção que eu tirei de alguém, de mim seria tirado. Se eu machucar alguém, da mesma forma, a mim será machucado. Né? Esse código, eu estou falando disso porque é isso que estava na mentalidade do povo naquela época. Ele funcionava bem por quê? Para acabar, de uma certa forma, com uma vingança e uma morte gratuita. Porque antes disso existia assim, matou um da minha família, agora minha família vai lá matar um da tua para honrar o negócio. Vai lá e mata. Aí depois, o que acontecia? Aquela família vinha lá e matava outro. E depois ia outro. E naquele tempo eles viviam assim, se matando. E tiravam a vida um do outro de qualquer forma, não tinha mais valor. Portanto, era lavar a honra da família. Era isso que acontecia. Então, esse código, essas leis, e o que o povo estava vivendo naquela época como sociedade, era algo assim. De que, se eu tirasse a vida de alguém e a minha vida fosse tirada, tinha sido feito justiça. Mais ou menos por aí. Era isso que o povo pensava. E nesse contexto, então, que Deus também enviou os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos, a gente sabe que Deus nos enviou para que nós possamos viver uma vida livre. Né? Apesar de que a gente olha para leis como algo que muitas vezes nos proíbe, mas esses 10 mandamentos é no contexto de escravidão. Do povo que era escravo, que agora vive livre, para nós que queremos ter uma vida livre e viver numa sociedade de maneira livre que agrada a Deus. Mas especificamente o 6º mandamento, ele diz respeito à preservação da vida. Se trata da vida, da valorização e da preservação da vida. Mas como, Michel, tu vai me dizer assim, a gente está falando tanto do Antigo Testamento, preservação da vida, se Deus mandava matar tanta gente? O Antigo Testamento é repleto de coisas, de momentos onde que diz que Deus mandou matar não sei o que matou não sei o que, fulano e tal, era uma matança que... Como assim? Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que esse versículo, não matarás, o matarás não significa tirar a vida, só tirar a vida tipo de qualquer um. Não matarás, esse matarás no grego significa ratsash. Eu não sei falar grego muito bem, mas qualquer coisa vocês pesquisem. Mas no grego significa ratsash, que traduzindo de uma forma melhor, para que a gente possa interpretar, significaria não assassinarás. E não matarás. Não assassinarás. Um assassinato é quando a gente tira a vida de alguém, tira possivelmente a vida de um inocente. Então Deus está dizendo assim, não tire a vida de um inocente. Preservem a vida. Não está dizendo que a gente não tem que matar animais para comer. E aqui já entra em muitas questões que eu não quero entrar hoje, como, por exemplo, aborto, se pena de morte Deus é contra a favor, se, por exemplo, um soldado matar em guerra, alguma coisa assim. Eu não vou entrar no mérito hoje, porque a gente não teria tempo para falar sobre isso. Mas o sentido mais fácil para que a gente possa entender no original, ao invés de não matarás, seria não assassinarás. Então, por que acontecia tanta matança naquela época e Deus permitia aquilo? Porque Deus, ele ordenava que o povo dele guerreasse com outro povo, e aquele povo, então, o povo escolhido de Deus, matava o outro povo, porque Deus pedia para fazer isso. Porque era algo que Deus ordenava que fosse feito. Não era uma matança gratuita, não era por nada. E sempre que aconteceu algo fora, ou não aconteceu a morte, como Deus tinha pedido, isso entristecia e deixava Deus muito furioso. No Antigo Testamento, então, havia muita morte ordenada por Deus. Na verdade, as pessoas podiam matar somente quando Deus realmente pedia e solicitava isso. Quando isso fazia parte do plano de Deus. Ninguém podia tirar a vida de alguma outra pessoa se não fosse fora do controle de Deus ou fora de uma ordenança que Deus tivesse dado numa guerra, digamos, santa. Né? Isso no contexto do Antigo Testamento. Então, o que Deus proíbe, na verdade, é o assassinato, que é tirar a vida de um inocente. Quando a gente acaba comentando sobre isso também, a gente começa a levantar um monte de questões. Quer dizer assim que, se alguém invadir a minha casa e vier atacar minha família,
eu não vou poder agir em legítima defesa? Não. Deus, ele não é um Deus pacifista dessa forma. Nessa forma, para preservação da vida, Deus, ele permite que isso aconteça. Isso não é um assassinato, né? Desde que seja em legítima defesa. Um soldado, quando ele está em guerra, por exemplo, tá aqui, ó, em legítima defesa, agir em legítima defesa, isso é assassinato? Pergunto a vocês. Não. Quando tu age em legítima defesa, isso não é considerado um assassinato. Quando tu defende a si mesmo, a tua própria vida, né? Quando alguém atenta contra a tua vida e tu defende a tua própria vida. Um soldado em guerra, onde ele é ordenado em uma guerra de um governo que obedece às leis cristãs, um governo que foi instituído por Deus, a gente sabe que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Um soldado, quando ele está em guerra, ele mata um outro soldado de um outro país que está querendo invadir o país dele para acabar com todo o país dele e ele está defendendo o país dele, não é um assassinato. Quando um policial está em fogo cruzado combatendo um crime organizado, que a gente sabe que é o que mais tem aqui, o cara está sofrendo, ele está defendendo a si mesmo, defendendo a sociedade de alguém que está atacando e não está valorizando a vida dos demais, do todo, isso não é um assassinato. Mas agora, quando a gente começa a conversar sobre aborto, tirar a vida de uma criança que é completamente inocente, que não tem nem como se defender e que não tem culpa de nada do que está acontecendo e que muitas vezes o resultado da concepção dela foi uma imoralidade sexual de algo que aconteceu fora de um contexto de que Deus queria que acontecesse e por isso os pais daquela criança vão e procuram realizar um aborto, isso é um assassinato. Tirar a vida de um inocente é um assassinato. A eutanásia, por exemplo, que é desligar os aparelhos quando alguém está em estado terminal e é controlar e dizer tu vive ou tu não vive. Isso é um assassinato. Terrorismo, atentar a vida de outros inocentes que não tem nada a ver com o que está acontecendo, isso é assassinato. Contra essas coisas, Deus diz, não matarás. Não assassinem. Não tirem a vida das outras pessoas. Preservem a vida. Mas por que então que nós devemos preservar a vida? Por que a vida tem tanto valor? Por que a vida de um ser humano, tem tanto valor para Deus? Por que ele diz assim, não matarás? Por que ele fala isso? Vamos abrir em Gênesis 9, capítulo 6. E ali a gente vai poder começar a entender essa questão de morte, o que Deus está falando sobre isso e começar a aplicar na nossa vida. Então, Gênesis, capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então por que a gente não pode tirar a vida de alguém? Por que nós não podemos matar alguém? Porque o ser humano, ele é portador da imagem de Deus. Que nem diz no final do versículo então, porque a imagem de Deus foi o homem criado. E toda vez que alguém tira a vida de uma outra pessoa, ele não está simplesmente cometendo um assassinato. Toda vez quando alguém escolhe, atacar e tirar a vida de um inocente, ele não está só prejudicando aquela pessoa, mas ele está afrontando a Deus. Ele está afrontando algo que não é direito dele, mas é direito de Deus. Ele está atacando não só aquela pessoa, mas ele está atacando a imagem de Deus. E aqui a gente começa a entender, então, o valor que tem o ser humano. Um dos motivos que nós temos muito valor é porque nós fomos criados à imagem de Deus. E é por isso que ninguém deve matar uma outra pessoa. Quando nós assassinamos uma pessoa, não é só violência àquela pessoa ali, mas é violentar a Deus, que foi Deus quem criou. Quando a gente comete um homicídio, não é só um problema social, mas é uma afronta ao próprio Deus. Quando alguém assassina outra pessoa, está declarando guerra contra Deus, porque atacou um ser que foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Primeiro ponto, Então, se nós temos a imagem e semelhança de Deus, se nós não temos o direito para tirar a vida de uma outra pessoa, isso nos coloca já numa hierarquia diferente do que o mundo prega ali fora. Do evolucionismo, que diz que a gente veio dos macacos, mais ou menos assim. E que o homem diante dos animais tem o mesmo valor. Que o homem diante dos animais é igual. Que nós somos tudo igual. Nós temos algumas diferenças genéticas, a gente tem algumas habilidades, alguns diferenciais. Mas de valor, a gente tem o mesmo valor que um cachorro. Será que é isso? Não. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Um cachorro não é portador da imagem e semelhança de Deus.
E ali a gente consegue entender então uma hierarquia muito clara, que existe Deus, o ser humano e os animais. Inclusive Deus pediu para que Adão desse nome para os animais. E Deus deixou essa tarefa para Adão, para o homem, então governar os animais. Por isso nós somos mais importantes do que os animais, simplesmente porque nós somos portadores da imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E aqui eu queria dar um exemplo para vocês. Digamos assim, pega a casa do fulano, pega fogo na casa do fulano. Esse fulano tem 2 filhos, um menino e uma menina. Para deixar um pouco mais dramático, tem uma menina de 4 anos, loirinha, bonitinha e tal, com chuquinha e tal, recém começando, né, na escolinha. Tem um menino de 6, 7 anos mais ou menos ali. Pega fogo, e ele consegue salvar o menino, porque ele é mais velho, consegue sair, a esposa sai, tá pegando aquele fogo, ele entra. E eles têm também um cachorrinho, chamado, como é que a gente pode dar o nome do cachorro? Bidu, né? Tem o Bidu lá. E daí o Bidu e a menininha fica dentro da casa pegando fogo. E o pai, com aquele ato de coragem, ele tira força não sei da onde, e ele entra dentro daquela casa. Quando ele entra lá dentro, a primeira coisa que ele vê é o Bidu. E daí ele leva pra fora pra salvar o Bidu? Não, né? Ele entra e a primeira coisa que ele tem que fazer é salvar a criança. Se depois der, ele salva o Bidu. Senão o Bidu, felizmente, acabou os dias dele ali, né? Isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que provocar violência para os animais. Mas eu estou querendo dizer que a vida do ser humano é muito preciosa. Muito mais preciosa do que o mundo lá fora prega. Que a gente tem o mesmo valor que um animal, que um cachorro. Às vezes, a gente dá mais valor para os animais, os pets, né? Do que para o ser humano. Essa que é a verdade, né? Mais ou menos por aí. E por que tem que salvar um menininho? Porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. E porque Jesus, lá na cruz, ele não morreu por nenhum cachorro. Jesus, lá na cruz, ele não morreu por nenhum outro animal, nenhuma vaca sagrada na Índia, Jesus morreu. Jesus, ele morreu lá na cruz por pessoas. Pessoas que são portadores da imagem de Deus. É ali que a gente tem o valor. Deu para entender mais ou menos? Deus morreu na cruz por pessoas. Essa é a essência, né? Ele entregou a vida dele. Ele valorizou a vida dos outros. Ele se entregou por pessoas. Então, o homicídio, a questão do assassinato, tirar a vida, é um homicídio. O homicídio, e esse mandamento, ele é tão forte na humanidade, que o que aconteceu com os 2 primeiros irmãos que existiram na face da terra? O que aconteceu? O que aconteceu? Morreram. Um tirou a vida do outro. O homicídio, então, não é algo que aconteceu ontem, mas matar é algo que está presente na humanidade há muito tempo, né? Essa questão do homicídio, vamos abrir nossas Bíblias em João 8, 44, e vamos tentar entender o que Jesus fala para as pessoas que estavam tentando, né, matar ele. Olha o que Jesus fala para esses caras. João, capítulo 8, versículo 44. Eu gostaria que alguém pudesse ler. O que Jesus diz para o pessoal que estava tentando tirar a vida dele? Isso aí. Então o que ele diz assim? O que Jesus diz? Olha só, os caras vêm para tirar a vida de Jesus. Jesus era um inocente, né? Jesus era inocente. Então seria um homicídio. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem que era o pai daqueles caras lá? O diabo. Isso aí. O chifrudinho, da foice, o capetinha, era o diabo. Que ele era o pai daqueles caras que querem realizar o desejo dele. De quem que era o desejo então de matar? Do diabo, Satanás, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então, o desejo por homicídio, o desejo de matar, a gente pode entender claramente Jesus dizendo que não é algo que vem de Deus, mas sim que é algo que vem do diabo. E ele usa essa palavra, diabo. Mas em Provérbios 8:36, vamos voltar um pouquinho ali. Provérbios 8:36, ele tem um versículo genial. Provérbios 8:36, olha só o que diz lá. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, vírgula. Todos que me odeiam amam o quê? Todos que me odeiam amam a morte. Fica pensando na tua cabeça. Quem que está ao teu redor agora? Não agora nesse momento, mas no teu convívio, na tua rotina, no teu ambiente de trabalho, escolar, na tua família. Quantas são as pessoas que se afastaram de Deus? Quantas são as pessoas que não conhecem a Deus? Quantas são as pessoas que negam a Deus? Aqui em Provérbios diz que, além dessa pessoa se agredir a si mesma, aquelas pessoas que odeiam a Deus
que não levam em conta o que Jesus fez por elas, que não aceitam e não reconhecem a Deus, elas amam a morte. Por isso que eu falei para vocês que nós vivemos em uma cultura de morte e que nós estamos inseridos em uma cultura de morte. Então, algo que é extremamente claro e que eu queria agora conversar com vocês para que a gente possa estar aplicando no nosso dia a dia, tendo esse panorama e esse contexto bíblico, é que Deus, ele é a favor da vida. O diabo, ele é homicida desde o princípio. Todos aqueles que odeiam a Deus amam a morte. Mas Deus ele é a favor da vida. E quando ele diz assim, não matarás, não é simplesmente não pegar uma arma e matar alguém, tirar a vida daquela pessoa, com um ato assim. Mas a gente sabe que matar não é simplesmente colocar uma pessoa num caixão. Né? Matar, a gente acaba matando as pessoas ao nosso redor todos os dias. E de inúmeras formas a gente faz isso. De inúmeras formas, nós não valorizamos a vida. Por muitas vezes, nós não valorizamos o ser humano, que ele é portador da imagem de Deus. Em diversas circunstâncias e de inúmeras formas, a gente acaba agindo assim. A gente acaba matando as pessoas. E dentro aqui do nosso convívio, mesmo nós sendo cristãos, pequenos cristos, querendo parecer com Jesus Cristo, a gente tira a vida do outro inúmeras vezes. Mas como, Michel, tá me chamando de assassino? Mais ou menos assim. Sabe como é que a gente faz isso? Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu leio para vocês. Nós matamos outras pessoas, muitas vezes, com as nossas palavras. Muitas vezes. Você sabe que a palavra tem aquela expressão, né? Que a palavra é como pedra, que depois que tu jogou, tu não consegue mais pegar, né? Mais ou menos assim. E nós, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe a palavra certa que vai acabar com alguém. Vai acabar com alguém. Quantas vezes vocês já fizeram isso aí? Ao invés de jogar uma pedrada, deram aquela palavrinha certeira. Ah, mas você é assim, né? Então, nós matamos com a nossa língua. Matamos com a nossa língua. Não é só com 38, não. Não é só a pontapé que a gente mata. A gente mata com a nossa língua. Quando nós denegrimos alguém, quando a gente, por exemplo, menospreza alguém, ofende alguém, né? Tem aquela palavra que diminui alguém, né? Quando nós caluniamos alguém, então quando a gente vai mentir algo sobre aquela pessoa, uma calúnia, isso é uma calúnia, né? Quando a gente ofende alguém, ou simplesmente quando passamos adiante o que fará que outros a marginalizem. Quando a gente passa adiante aquele negócio que a gente ouviu, tu viu só, o Michel tá fazendo tal coisa. E fala pro outro, né? E daí os outros, sério? O Michel? Você ou tu não andava com aquele cara lá. E daí, cara, pois é, não vou mais fazer isso aí, né? E daí o que acontece? O pessoal marginaliza em que sentido? Se afasta, joga aquela pessoa de canto, menospreza, né? Esquece daquela pessoa. Tem algumas pessoas que dizem assim, pra mim você está morto, né? E essa pessoa deu um tiro? Essa pessoa deu veneno? Fez que nem a coisa lá, como é que é o nome da Branca de Neve, a rainha má lá, que deu a maçãzinha lá? É isso aí ou eu tô confundindo essa história? Tudo bem, esquece. Mas, geralmente, a gente acaba fazendo isso aí. Sabe que em contexto que a gente pode aplicar isso aqui no nosso meio? Olha só. Por muitas vezes, a gente não concorda com algo que o nosso líder, um líder na célula, ou com o nosso discipulador, aquilo que o nosso discipulador está falando e pedindo para que a gente faça. Com aquela pessoa que vem aqui e fala algo que Deus está dizendo que precisa ser feito. Por muitas vezes, a gente não concorda. Só que ao invés de a gente ir de frente com aquela pessoa, chegar e dizer, olha, cara, eu acho que isso não dá certo, eu acho que a Bíblia diz que é completamente diferente e que tu está pecando e errando aqui, aqui e aqui. O que é mais fácil a gente fazer? Matar. Matar que sentido? Chega assim, tu viu lá o fulano que está fazendo essa coisa? Não vamos mais fazer isso. Não vamos agir assim. Vamos dar um gelo naquela pessoa. Vamos boicotar aquela pessoa. Não vamos mais convidar ela para o nosso clube social. Isso acontece até mesmo dentro do nosso célula, com os nossos líderes. Ao invés de a gente falar algo que está acontecendo no céu, algo que a gente não gosta, algo que a gente não concorda para o líder, a gente fica fazendo fofoquinha para os demais, minando a cabeça e o coração dos demais, para que eles pequem e matem o líder como a gente já está matando. Mais ou menos por aí. E isso acontece. Isso acontece. Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, que tem um cara que a gente não vai muito com a cara do fulano, a gente começa, mas fulano é assim, larga uma coisinha aqui. Aí vai mais pra frente, mas tu viu que não sei o quê, larga outra aqui. E todo mundo vai matando aquela pessoa aos poucos.
Isso é o que então? Quando passamos adiante algo que fará com que outros a marginalizem. Quando com a nossa língua, a gente acaba matando os outros. Certo? Tranquilo por aí? Todo mundo tem língua, né? Todo mundo tem língua. Cuidado com a língua, né? É uma arma muito, muito potente. Um outro ponto, então, que a gente acaba matando a gente mata com as nossas atitudes. E aqui é um pouco mais fácil de entender, talvez. Atitudes tipo o quê? Nós matamos quando faltamos com respeito com alguém. Nós matamos alguém quando a gente não honra, por exemplo, nosso pai, nossa mãe, e faz algo completamente contrário àquilo que foi dito. Eu estou falando para gurizada mesmo. Por rebeldia, por querer ofender mesmo, para fazer para machucar, né? Quando a gente pega e faz algo que sabe que vai doer, a gente acaba, de certa forma, matando os nossos pais, as nossas autoridades, ou até mesmo qualquer outro ser humano, né? Quando a gente falta com respeito com o próximo, né? E quantas vezes a gente falta com respeito? A gente falta com respeito quando a gente não para numa faixa de segurança para a pessoa passar. Porque nós estamos fazendo isso e isso é errado. Isso é uma falta de respeito. Quando a gente invade a liberdade do outro, isso é uma falta de respeito. Então, nós matamos muitas vezes quando nós faltamos com respeito, quando nós desprezamos alguém, falando, tu não vale nada, sabe? Olha, tu não deveria nem ter nascido. Isso é mais ou menos desprezar alguém. E este faz isso. Quando nós agimos com indiferença, quando a gente diz assim, deixa aquele cara lá, que se exploda, que se vire. Como o gringo fala, que se russe, né? Isso é matar alguém. Por que eu digo matar alguém? Não é matar de tirar a vida e botar num caixão, que nem eu falei antes. Mas é quando a gente não valoriza a vida. E o sentido do 6º mandamento é esse: valorizar a vida. Porque a vida é extremamente preciosa. E um dos motivos que ela é preciosa é porque o ser humano ele é portador da imagem de Deus. Todos são portadores. Então, eu posso dizer assim, que nós somos campeões em matar as outras pessoas, e especialmente, e aqui vem algo que deixa até de desafio para vocês, nós somos especialmente campeões em matar as pessoas que nós mais amamos. Quando eu digo isso, é porque nós dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente mais convive, com as pessoas que a gente mais ama, a gente sabe o pontinho certo para atacar e derrubar. A gente sabe, é quase um atirador de elite com a lupinha, né? Que pega longe pra caramba e pique. É uma palavra só, acabou. É certeiro. E isso acontece. Isso acontece entre marido e mulher. Isso acontece entre pais e filhos, filhos com os pais, e com irmão contra irmão. Isso acontece. Muito. Este é campeão. E eu sei que vocês são atiradores de elite, se tratando em matar alguém da própria família. Vocês são atiradores de elite. Vocês sabem como tirar a vida de alguém. Vocês sabem como ofender alguém. Vocês sabem como pisar em alguém. Vocês sabem como maltratar e desprezar alguém. A gente sabe. Principalmente quando for alguém da nossa própria família. E aqui eu deixo um aviso que tem me chamado muito a atenção. Que nesse contexto, o que acaba acontecendo muitas vezes, e eu gostaria que vocês reparassem, na casa de vocês é o seguinte. Muitas vezes a gente trata as pessoas de fora melhor do que dentro de casa. É ou não é verdade? Quando vem fulano e tal, ai querido, né? Como você está? Que coisa boa e tal estar com você. A gente trata melhor os outros. Quando chega em casa, é cada um para sua, bota o colete de prova de bala, porque senão vai dar, é só, como é que é? Tiro na cabeça, né? Pá, pá. É assim. A gente faz isso. Nós somos campeões. E pelo menos tenha esse compromisso de valorizar as pessoas dentro de casa, de ignorar os fatos, de conhecer as dificuldades, as deficiências, os medos, né? Os pontos fracos dos nossos familiares, e ao invés de tratar melhor os outros fora de casa, começar tratando melhor os de dentro de casa. Que é isso que a gente viu no 5º mandamento, dá para começar por aí, honrando nosso pai e nossa mãe. Deus é a favor da vida, e nós podemos obedecer a esse 6º mandamento, não só quando a gente não mata alguém, mas principalmente quando nós nos damos em favor de alguém. Assim podemos demonstrar amor, né? Valorizando algo, valorizando um ser que foi criado por Deus. Principalmente
valorizando a imagem de Deus. Então, Michel, além de tudo isso, que eu sei que eu mato com as minhas atitudes, que eu mato com a minha língua, que eu sei que matar não é simplesmente tirar a vida de alguém, que eu sei que eu sou especialista de fazer isso dentro da minha própria casa, como é que eu posso obedecer ainda mais esse sexto mandamento? Eu posso obedecer esse sexto mandamento ainda mais quando eu me dou em favor de alguém, quando eu valorizo a vida de outra pessoa, quando eu me entrego por outra pessoa. E quando eu falo me entrego por outra pessoa, é se entregar diante de todas as condições que nós temos, diante dos nossos recursos financeiros, diante da nossa estrutura familiar, da nossa estrutura de vida, diante do nosso intelecto e da nossa sabedoria, sempre em favor do outro, em favor do próximo, sempre que eu valorizo o outro. E nós podemos valorizar o outro, nós podemos valorizar a vida, podemos ser a favor da vida, sempre que a gente se doa para os outros, com aquilo que a gente sabe fazer, por mais pequeno que seja. Sempre que eu ajo em favor do outro, sempre que eu abro mão de alguma coisa que é minha e me dou por alguém, é um pequeno reflexo do que Jesus fez por nós lá na cruz. Valorizar a vida e obedecer esse sexto mandamento é dar um pouco de nós mesmos para os outros. É dar a nossa vida. E vida não é só aqui ou agora, mas é aquilo que a gente tem. É nos dar em favor do outro. Esse é o desafio que fica em relação ao sexto mandamento. E que principalmente que eu acredito que a gente pode aplicar na nossa sociedade que vive em uma cultura de morte. Nossa sociedade vive em uma cultura de morte, onde ela diz quem vive e quem morre. Nós que somos cristãos, nós podemos doar a nossa própria vida, aquilo que nós temos, em favor da vida dos outros. E lutar para que o outro realmente tenha vida. E uma das maneiras mais eficazes de dar vida para alguém é quando a gente apresenta Jesus. Aí vai ter vida, né? Tudo bem que antes disso pode ter inúmeras coisas, mas eu para mim, e eu gostaria de deixar isso para vocês, eu gostaria que o Espírito Santo estivesse falando para vocês, assim como ele tem falado para mim, no que eu posso me doar dia a dia para valorizar a vida do outro. O que eu posso fazer agora, quando eu sair daqui? O que eu não tenho feito que eu sei que eu deveria fazer? Como eu tenho agido dentro de casa? Como é que têm sido as minhas atitudes e as minhas palavras? Se eu realmente tenho sido alguém que valoriza a vida, valoriza a imagem de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e pedir que Deus realmente nos ensine a fazer isso e que não importa a circunstância, não importa o que nós tivermos que fazer, mas que nós possamos realmente valorizar a vida que foi dada por Deus. Que nós possamos nos doar em favor do outro, assim como Jesus fez por nós. Então entrega no teu coração e pede para que Deus esteja sondando agora nesse pequeno espaço de tempo e tentando analisar o que você tem feito dentro da tua própria casa, como tu tem agido com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, como você também tem agido na rua, no trânsito, desrespeitando os direitos dos outros. O que tem acontecido na nossa vida que nos impede de valorizar a imagem de Cristo, a imagem de Deus? Pai, eu entrego a Ti as nossas vidas e com clamor eu peço que o Senhor esteja sondando o nosso coração e que haja uma transformação, Pai, para que nós possamos olhar o próximo como Tu olhas, Senhor. Que nós possamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor como Tu nos olha, com os Teus olhos de amor, Senhor. Que nós possamos entender como valorizar a vida, Pai, dos outros e não valorizar somente a nossa vida. Pai, que Tu nos ensine a deixar de ser egoístas, Senhor. Que possamos abrir mão do egoísmo de cuidar do nosso próprio umbigo, Pai. Mas que possamos dar vida a outras pessoas. Que o Senhor esteja usando a nossa vida. Que por meio dela o Senhor esteja alcançando outros, Senhor. Seja lá como for, Pai, nós não sabemos como o Teu Espírito, como Tu vai conduzir tudo isso, Senhor. Mas que o Senhor esteja nos usando para dar vida a outras pessoas. Que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração. Para que a nossa língua, para que as nossas atitudes não sejam atitudes de morte, assim como a nossa sociedade onde a gente vive pratica, Senhor. Mas que nós possamos ser pequenos cristos que dão a outra face quando são agredidos, Senhor. Possamos ser pequenos cristos que oram pelos nossos inimigos, por mais que a gente deseje a morte deles, Senhor. Mas que Tu mude o nosso coração. Que Tu mude qualquer sentimento de ódio, qualquer sentimento de raiva. Que Tu coloque dentro do nosso coração, Pai,
o desejo pela valorização da vida, o desejo pela valorização da tua imagem. Que nós possamos te honrar, Pai, que nós possamos dar glórias a ti toda vez que possamos nos doar por alguém, dar a nossa vida em favor de alguém, Senhor. Mostra de uma maneira clara para o nosso coração, mostra de uma maneira clara, Pai, as atitudes que nós temos que tomar dentro da nossa família, para que dentro da igreja, dentro de cada família que está aqui representada também, Senhor, haja vida e haja pessoas que são portadoras da tua imagem e que valorizam a tua imagem nos outros também, Senhor. Que tu esteja nos transformando, Pai, dia após dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Senhor. Amém.